Da próxima vez que você estiver no brechó, não deixe passar aquelas bandejas de vidro. Elas parecem simples, mas confie em mim, estão escondendo um potencial incrível. Primeiro de tudo, pegue uma caneta de tinta dourada e contorne a borda da sua bandeja. Esse pequeno passo já dá um visual mais caro e sofisticado na hora. Deixe secar e aí seguimos em frente. Para a minha primeira bandeja, eu estou usando um guardanapo lindo, com estampa de flores e morangos. Guardanapos de papel como esses têm várias camadas. Você só precisa da camada de cima, que é a estampada. Então, separe com cuidado. Vire sua bandeja de vidro e pincele uma camada de cola Mod Podge para decupagem na parte de trás do vidro. Quando estiver pegajoso, alinhe o desenho do guardanapo exatamente como você quer que ele apareça através do vidro. Em seguida, pressione o guardanapo com a face voltada para baixo sobre a cola. Alisee cuidadosamente qualquer ruga com os dedos. Depois, apare qualquer excesso de guardanapo dos cantos ou das bordas. Agora você vai trabalhar ao redor dos lados para fixar o guardanapo de papel. Passe mais cola, pressione o guardanapo e vá alisando conforme avança. Quando chegar a um canto, basta fazer uma pequena dobra e fixá-la de um lado com um pingo de cola. Simples assim. Depois que os lados estiverem cobertos, sele tudo com uma camada de Mod Podge por cima, na parte de trás e nas laterais, e deixe secar completamente. Depois de seco, pegue uma tesourinha afiada e corte o excesso de papel. Em seguida, lixe levemente as bordas para um acabamento limpo e suave. E olha só isso! Isso parece uma daquelas bandejas esmaltadas de alto padrão que estão super na moda agora. Essa bandeja única com estampa exclusiva está pronta para brilhar. Em uma mesa de centro, em uma bancada da cozinha, sinceramente, em qualquer lugar da sua casa. Para minha segunda bandeja, eu queria uma aparência completamente diferente. Uma estampa divertida de patos em um fundo preto sólido. Viu todo aquele papel de seda amassado no chão depois que os presentes são abertos? Não jogue fora. Junte o papel de seda usado, coloque-o aberto sobre o balcão e alise com as mãos. Pegue alguns pratos grandes de vidro da loja de R$1 e limpe a parte de trás dos pratos com álcool. Coloque uma tigela virada para baixo na superfície de trabalho e coloque o prato de vidro com a face para baixo em cima da tigela. Agora, pegue uma caneta de tinta dourada e contorne o perímetro externo na parte de trás do prato. Corte um pedaço do seu papel de seda em um tamanho menor, de modo que a largura do papel seja aproximadamente a largura de metade do prato. Em seguida, aplique uma camada fina de cola para decupagem ao redor de metade da borda traseira do prato. Pressione o papel de seda com o lado estampado para baixo sobre a metade da borda do prato. Alise o papel sobre a borda, mas não se preocupe com as rugas, pois isso adiciona textura ao design. Em seguida, corte os pedaços do papel de seda que não estão colados ao prato. Aplique cola na segunda metade da borda e pressione outro pequeno pedaço de papel de seda, alisando novamente com os dedos. Corte as partes maiores do excesso de papel de seda que não estão aderindo ao prato. Com uma tesoura pequena e afiada, corte o excesso de papel no centro do prato, mantendo as lâminas da tesoura bem próximas à parte colada. Vá contornando o centro do prato, cortando o excesso de papel de seda conforme avança. Além disso, corte o restante do excesso de papel ao redor da borda externa do prato. Agora, passe uma camada de cola para decopagem sobre toda a borda de trás do prato para selar. Já fizemos decupagem em pratos grandes de vidro. Que tal alguns pratos pequenos? Siga o mesmo processo. No entanto, desta vez, aplique a cola no centro da parte de trás do prato. Coloque um pedaço de papel de seda, um padrão que combine sempre fica bonito, com o lado estampado para baixo e centralizado no prato. Pressione o papel de seda no prato e alise as rugas com os dedos. Corte o excesso de papel ao redor e depois passe cola em toda a parte de trás do prato para selar. Não pare por aí. Pegue algumas lanternas de loja de variedades e pinte-as com spray de cor branca básica. Depois que a tinta secar, comece a fazer decopagem com papel de seda usado. Faça um lado de cada vez. Aplique cola na superfície frontal de um dos lados. Pressione o papel de seda sobre a superfície com cola e alise com os dedos. Corte o excesso de papel nas bordas externas, passe cola embaixo do excesso de papel e dobre e alise o papel sobre as bordas. Para o centro, fure o papel no centro do arco da lanterna.
Corte o papel de seda em um ângulo em direção aos cantos da abertura. Se houver um arco na lanterna, como o meu, faça alguns cortes menores em direção à borda do arco. Apare essas abas internas para cerca de 1,5 cm. Depois, passe um pouco de cola na parte interna da lanterna e dobre as abas para dentro, para que não fiquem visíveis. Assim como nos pratos, passe uma camada de cola para decupagem por cima de toda a parte externa da lanterna. Monte uma mesa festiva para as festas, colocando um jogo americano, o prato maior com decupagem, um guardanapo de tecido e, por fim, o prato menor com decupagem. Seus convidados vão apreciar as cores, os padrões e o charme da sua decoração de mesa de Natal com decupagem. Espero que isso tenha te inspirado a reutilizar papel de seda usado para criar uma linda decoração de mesa para a temporada de festas. Dei uma passada rápida na Dollarama aqui perto, limpei o pote e depois olhei a minha coleção de guardanapos e escolhi este azul e branco. Separe as camadas. Só preciso da camada superior estampada para este projeto. Corte o guardanapo para que você tenha o suficiente para cobrir o corpo do pote. Agora, estou usando um pouco de cola transparente misturada com uma pequena quantidade de água. Misture tudo e, usando um pincel bem macio, passe a mistura na lateral do pote de vidro. Trabalhe em pequenas seções. Depois, coloque o guardanapo de papel e pressione com muito cuidado. Em seguida, usando um pedaço de plástico filme amassado, pressione o guardanapo para eliminar qualquer ruga dessa forma. Continue ao redor de todo o pote e, se ao chegar ao final faltar um pedaço, basta cortar uma tira e colar do mesmo jeito. E agora, para o fundo do pote, contorne a tampa, porque esse será o tamanho certo, e corte o pedaço do guardanapo. Cole-o no fundo do pote do mesmo jeito. E agora, vamos para a tampa. Usando o mesmo processo, corte um círculo para a parte de cima e uma tirinha para a borda e cole no lugar. Quando estava seco, decidi passar 2 camadas de verniz brilhante. Isso meio que tira a sensação de papel e faz parecer que o desenho foi pintado ali. E quando isso estava seco, peguei uma luz redonda, a pilha, e colei na tampa do pote de vidro. E aqui estão meus potes estilo chinoiserie finalizados. Não ficaram lindos? Este puff estava indo para o lixo. Eu decidi resgatá-lo e dar uma repaginada nele. Isso é feito de microfibra e você pode pintar microfibra. Eu peguei um pouco de tinta efeito giz branca e estou misturando com um pouco de água para ficar bem rala. Agora estou usando um pincel grande para pintar o tecido. Como a tinta está bem diluída, ela está praticamente tingindo o tecido e penetrando bastante. Agora que a tinta está completamente seca, posso adicionar mais cor a isso. Eu peguei 2 tipos de tecido. Tem um padrão meio cítrico e colorido em cada um. E eu vou cortar tiras de 5 centímetros de largura. Para prender esse tecido ao puff, estou usando um Mod Podge especial feito para tecido. Para usar isso, vou passar uma camada fina na parte de trás da tira de tecido e depois pressioná-la no puff. Quero selar bem com os dedos e garantir que fique bem firme ao redor do tecido. Vou repetir isso para cada tira de tecido que eu cortei. E então eu preciso deixar secar por algumas horas antes de continuar. Depois de seco, é hora de selar o tecido. Então vou passar mais uma camada de Mod Podge por cima do tecido. Isso vai selar as bordas e ajudar a peça a resistir ao uso frequente. Agora posso usar isso na minha sala de estar. Cobri o tecido manchado e posso usar como apoio para os pés, assento extra ou como um item decorativo. Encontrei esta mesinha lateral em um brechó e sabia que ela tinha potencial. Primeiro, medi onde as pernas terminavam e marquei a linha de corte com um lápis. Depois, ajustei a profundidade da minha serra circular e cortei a mesa ao meio com cuidado. Depois disso, lavei bem e pintei com uma tinta de giz cremosa, que imediatamente deixou a peça mais iluminada. Para dar um toque especial, peguei alguns guardanapos bonitos do meu Esses materiais de artesanato e fiz decupagem no tampo usando Mod Podge e um pincel. Depois que tudo estava seco, pendurei ao lado da minha poltrona no porão e adicionei algumas peças de decoração. Eu amei como esse projeto simples e acessível ficou. Ele adiciona charme e funcionalidade a um espaço onde uma mesa de tamanho normal simplesmente não caberia.